Oi, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, abençoado por Deus, que Deus à frente de tudo, guardando e protegendo, quebrando barreiras, preparando o caminho, renovando, restaurando, convertendo corações e almas na presença dEle, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, né, que adorem Ele em espírito e em verdade, né. Hoje é dia 30 do 8 de 2024, são 4h24 agora da tarde. Estou sendo impulsionada pelo Espírito Santo para passar uma palavra aqui para os irmãos de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Dessa queimada que aconteceu praticamente no Brasil inteiro, né? Se os irmãos viram aí, foi no Brasil todo, né? Não foi só em um determinado lugar, não foi num lugar isolado, não. Foi no Brasil todo, praticamente, né? Então, Deus está permitindo tudo isso para alertar os filhos dele, né? Para que acorde espiritualmente, né? Que os olhos e os ouvidos se abram pelo que está acontecendo, né? Pelas todas as catástrofes que está acontecendo, porque Deus, Ele não faz nada sem antes avisar o seu povo, os seus filhos, né? E Ele está avisando, está falando. Muitos profetas, servos de Deus, usados por Deus, estão passando a mensagem, falando, e o povo está dormindo. Diz que o incêndio foi criminal. Estão criminando o próprio Deus, né? Porque isso é mão de Deus, para ver se o povo venha despertar, venha se voltar para Ele, venha buscar a face dEle verdadeiramente. Igual em Jó, lá em Jó, quem leu Jó sabe que Deus permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo na vida de Jó, né? E Deus está permitindo para o diabo mexer na natureza. Deus está permitindo que tudo isso venha acontecer, que os mandantes de Satanás estão fazendo tudo isso aí. Acredita quem quiser, se não acreditar, aí é problema de quem não acredita, mas quem lê Bíblia sabe que tudo isso aí que está acontecendo é ordem de Deus, e aí o Satanás só está cumprindo ordem para as profecias se cumprir cada dia mais. Esse povo aí que saiu colocando fogo no mundo, vamos dizer assim, colocando fogo no mundo, foi tudo permissão de Deus. Porque igual Jó foi tentado por Satanás, ele está dando permissão para que isso aconteça, para que abra os olhos e os ouvidos espirituais daqueles que dormem ainda. Isso é só o começo. Isso é só o começo que Deus permitiu para que os irmãos abrem o entendimento e comece a buscar Ele verdadeiramente, porque o bicho vai pegar. Falar o português claro, porque muitos nem entendem o que a gente fala, parece que tá ouvindo em alto reverso, tá ouvindo de trás para frente. Não entende nada, uma só vírgula e uma só palavra na frente do nariz. Mas tudo isso que está acontecendo está lá em Apocalipse. E o cavalo preto já foi solto, que agora, depois desse incêndio que teve, que foi no Brasil todo, e não só no Brasil, está no mundo também, que o povo se vê reportagem, está vendo que não está só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não está isolado, num lugar isolado. O Apocalipse está se cumprindo cada dia mais. E aquele que tem o entendimento, aquele que lê Bíblia, ele sabe de tudo isso que está acontecendo, e Deus está avisando, Deus está falando, Deus está usando os servos e os profetas dele para falar, para o povo abrir os olhos, os ouvidos espirituais e se voltar para Deus, porque Deus quer isso. O pecado, a imundícia do mundo, a idolatria e o pecado e a desobediência com a palavra de Deus subiu as narinas dele. E ele está irado. Muita gente fala que Deus não está irado. Não, Deus está irado com o pecado. Por isso que isso tudo está acontecendo. Não é revolta da natureza, não. É ira de Deus com a humanidade por causa do pecado. O pecado está demais e o povo não quer nem saber de Deus. Está virando as costas para Deus cada dia mais. Não quer nem saber. Só a hora que falar o português, claro, a porca torceu o rabo, que aí vão para os pés do Senhor. Então ele está permitindo isso para ainda dar chance
para aqueles que temem mesmo, né? E voltar para os pés do Senhor. Porque fala aqui na palavra dele, ó. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai, o encontro está perto. Né? Buscar ao Senhor enquanto pode achar, que Deus está dando permissão, porque vai chegar um tempo que vai querer uma palavra da Bíblia, não vai encontrar, vai querer que Deus fala ali e não vai ter ninguém para pregar, para levar a palavra de Deus não, porque vai chegar um tempo que a porta vai se fechar, que os escolhidos de Deus não vai estar mais aqui na terra para levar a palavra, para ser usado por Deus não, eles vão ser levado no arrebatamento, que se quem lê Bíblia sabe que o arrebatamento vai acontecer, que Deus vai levar a sua igreja. Então tudo isso está acontecendo para ver se os irmãos, o povo que escuta, mas não obedece, para ver se eles começam a obedecer a palavra de Deus. E Deus está irado. Deus está irado com a humanidade. E tudo que está na Bíblia aqui, ó, vai acontecer cada dia mais. Está acontecendo e vai acontecer. Até a vinda de Jesus. Até ele tirar o povo dele daqui da terra. Então ele quer resgatar o máximo de pessoas para ele. Igual o Satanás está usando muitos para levar para o inferno. Deus quer resgatar os dele. Deus quer livrar ele das garras do inimigo, mas não quer dar ouvido, não quer obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, porque só isso, só resta isso, gente, obedecer os mandamentos, porque fala na palavra de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. Lá em Oséias 4:6 fala, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E quando falta o conhecimento, não tem a obediência. Porque se todos tivessem o conhecimento da palavra, da Bíblia que Deus deixou, não faltava a obediência. Porque se tem o conhecimento, tem a obediência. E muitos não têm o conhecimento, por isso que o mundo está desse jeito. O povo não obedece os mandamentos de Deus. Pela falta de conhecimento. E Deus fala aqui, ó, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus fala claramente que ele também vai rejeitar aquele que rejeitou o conhecimento de Deus. E muitos estão virando as costas para os servos e os profetas de Deus. E ele acha que, esses aí acham que Deus não vai pesar a mão? Deus vai pesar, sabe por quê? Deus vai tirar o joio do meio do trigo. Deus vai arrancar aqueles desobedientes do meio dos que obedecem a palavra. E Deus só quer isso, Deus só quer uma coisa, obediência, obedecer os mandamentos. Igual eu estava falando em Isaías 56:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso e em perdoar. Tá vendo? Deus fala claramente, Deus quer que se volta para ele, porque ele vai perdoar os pecados. Os ímpios é aquele que faz tudo da vontade do mundo, que não tá nem aí para as coisas de Deus, que só quer fazer a vontade da carne, o pecado, né? Não tá nem aí, não quer priorizar as coisas de Deus. Ah, deixa Deus, depois eu vou, depois eu faço. Deus é só sempre depois. Depois pode ser tarde demais. Depois você vai querer buscar a face dele e não vai encontrar, porque ainda o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo ainda está aqui nessa terra, ainda está aqui, mas quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser levado, não vai ter misericórdia, não vai ter perdão mais. Você pode buscar, você pode chorar, você vai tentar se matar e nem vai conseguir nem morrer, porque o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Imagina, hoje nós temos o Espírito Santo para nos arrepender, para buscar a face de Deus. Mas naquele dia, você pode clamar, você pode implorar, você pode pedir misericórdia, que não vai ter. Olha que triste que vai ser naquele dia, que já está
para acontecer, porque muitos que lêem a Escritura sabem que está mais perto do que nunca a vinda de Jesus. Jesus Cristo está às portas e muitos estão brincando, zombando com as coisas de Deus, brincando com coisa séria, que é a palavra de Deus. E esse livro, essa Bíblia é verdadeira e fiel. E Deus fala mais aqui, ó, em Isaías 55, 6, no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Muitos aí estão seguindo o caminho que não é de Deus, que não é a vontade de Deus e acha que é a vontade de Deus. Deus não quer ninguém rebelde, não, desobediente da palavra, não. Ele quer que se converta dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus maus feitos, se volta para Ele, busca a face dele verdadeiramente, se converta, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, que é para ganhar a vida eterna, e deixa as práticas mundanas, deixa as práticas do pecado. Deus quer isso, Deus só quer isso, por isso que Ele vai permitir muitas coisas, para ver se muitos abrem os olhos e os ouvidos espirituais. Mesmo assim, o que está acontecendo, o povo ainda está dormindo, o povo ainda dorme, não está nem aí, não quer dar nem ouvido. Esse povo evangélico, esses profetas que fala, esses servos que fala, tá todo mundo louco, tá todo mundo obcecado, todo mundo fanatismo com a palavra, antes fanatismo com a palavra de Deus do que pelo mundo, né? Qual que é melhor? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Daí os irmãos aí refletem no qual que é melhor, né? E muita gente estão dando prioridade pro mundão. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação, perder a sua salvação da sua alma, a vida eterna? Que adianta ganhar o mundo e perder o mais importante, que é a salvação da sua alma? Lá em Jonas também, na palavra de Deus, na Bíblia, que fala, quando ele pediu para Jonas ir lá em Nínive pregar a palavra de arrependimento, de conserto, para arrepender dos pecados, dos seus maus feitos, Deus falou para Jonas ir lá pregar a palavra. Jonas desobedeceu a palavra de Deus e Deus, né, permitiu que ele fosse engolido por uma baleia, ficasse 3 dias no estômago da baleia, e depois ele foi levado até a praia, e aí ele se arrependeu. E foi lá em Nínive levar a palavra, porque Deus ia destruir aquela cidade. Deus ia destruir aquela cidade, mas o profeta, né, o Jonas, servo de Deus, era para pregar naquela cidade de arrependimento, de converter os maus caminhos, se arrepender dos pecados e se voltar para Deus, que Deus ia livrar eles daquele mal feito, daquele pecado, daquela maldição, né? Deus ia livrar, mas se eles se convertessem, pedissem perdão dos pecados deles, Deus não ia destruir aquela cidade. O que eles fez? Eles se voltaram para Deus e Deus teve misericórdia daquela cidade. Do mesmo jeito Deus está falando agora, Deus está pedindo, está falando para se voltar para Deus, porque aquele que buscar a Deus verdadeiramente, Ele vai ter misericórdia, Ele não vai destruir, mas ninguém quer fazer isso, ninguém quer se voltar para Deus. Tá todo mundo brincando, tá todo mundo zombando das coisas de Deus, das palavras sérias de Deus. Lá em Crônicas, 2 Crônicas 7:14, Deus só quer isso aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas não é isso que está acontecendo. O povo está brincando, está querendo festa, farra, pecado, maldição e não quer se voltar para Deus. Por isso que Deus vai permitir muita coisa na terra, muita coisa, porque os filhos dele não querem saber das coisas de Deus, viraram as costas para Deus, não quer nem saber. Fala, depois eu busco, depois eu me converto. Depois é tarde demais. Igual eu falei, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Então vamos buscar a Deus enquanto é tempo, vamos se voltar para Deus. E essas queimadas que teve aí é só o começo. É só o começo da mão de Deus, da permissão de Deus, para acordar, para alertar o povo que dorme.
Acorda, tu que dormes espiritualmente. Abre os olhos e os ouvidos espirituais. Vai para os pés do Senhor. Se converta dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Que só Ele pode livrar do que está por vir no mundo. Só Ele, Deus está avisando, serve os profetas, acredite quem quiser, quem não quiser acreditar, eu só lamento, porque vai sofrer a pena. Apocalipse 3:10, Deus fala aqui, ó, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes na terra. Deus quer isso, para quê? Para que o povo dele, aqueles obedientes à palavra, seja guardado na hora dessa tentação que há de vir sobre a terra. Que quem lê Bíblia sabe de tudo que está acontecendo, é o Apocalipse se cumprindo. E não vai passar uma só palavra que isso tudo não se cumpra. Porque não passa uma palavra de Deus. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passa, porque ela vai se cumprir. Mas na hora da tentação, Deus vai guardar os seus escolhidos, os seus que prioriza as coisas de Deus, que dedica para as coisas de Deus, que obedece os mandamentos de Deus. Então, por isso que Deus está usando o servo e os profetas para levar a palavra, para ver se abre os olhos e os ouvidos espirituais, mas mesmo assim não tá ouvindo. Estão zombando, falando que Deus não manda falar nada, que Deus não usa ninguém. Deus usa os filhos dele aqui na terra sim, porque ele não vai descer lá do céu e colocar o pé dele nessa terra imunda, pecaminosa, de abominação, de pecado, de idolatria, de maldade, não. Então ele usa o servo dele, os profetas, para levar a palavra. E muitos não estão acreditando, muitos estão zombando. Mas esses vão ver o peso da mão de Deus. E Deus ainda tá dando uma chance ainda, está tendo misericórdia para esse se arrepender e se voltar para Ele. Porque aquele verdadeiramente que se arrepender e se converter dos maus caminhos, Deus vai livrar, Deus vai guardar a vida dele. Essa queimada que teve aqui no Brasil e tá para fora do Brasil é só o começo. Só o começo, que agora ainda vai vir a fome e a peste. A peste é as doenças, as pragas, vai vir. E já está acontecendo, porque lá em São Paulo tem muitos lugares lá que pessoas estão internadas por causa desse acontecimento. E vai ficar cada vez pior. E Deus está pedindo. Aquele que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aí o povo fica esperando acontecer para depois se voltar para Deus, igual na pandemia. Tanta gente se voltou para Deus, né? Porque a porca torceu o rabo, né? Aí todo mundo foi para os pés do Senhor. Mas aí depois todo mundo esmureceu. Todo mundo esqueceu que existe um Deus que zela, que olha por nós, que quer nós obediente à palavra e que nós prioriza as coisas de Deus. Não é do mundo, não. Nós temos que priorizar as coisas de Deus, o nosso Criador. Não é o mundo, não. E muitos priorizam as coisas do mundo. De Deus, depois eu faço, depois eu vou. Esse eu só lamento, que ele vai sofrer a pena grandemente. Porque olha aqui, ó, em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá vendo? Tudo isso vai se cumprir. Queira quem quer, queira quem não quer. Vai se cumprir e está se cumprindo a palavra de Deus. Mas Deus ainda está tendo misericórdia daqueles que não se voltaram para Ele ainda. Porque se fosse por Deus, igual na época de Noé, Ele já teria acabado com tudo. Mas pela misericórdia de Jesus Cristo, que veio por nós, morreu por nós, pelos nossos pecados, ainda não foi permitido dele acabar com todo mundo, porque Jesus ainda está tendo misericórdia daqueles que não se voltaram para Ele ainda. Então vamos voltar para Jesus, vamos se converter dos maus caminhos, dos seus pecados, vamos aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, para que naquele dia nós estejamos prontos para subir na glória, para estar nos céus, ceando com Jesus Cristo naquele dia, porque o céu é lindo, o céu é maravilhoso.
Então queira ir para lá. Não queira ficar na grande tribulação não, porque vai ser terrível. Vai ser horrível. Vai ser choro e ranger de dentes. Vai ter muitos ais na terra. Muitos. Muito sofrimento. E o Espírito Santo não vai estar mais aqui para consolar ninguém. Olha que palavra bonita aqui, ó, que Deus, que Ele promete para os seus filhos, para os escolhidos, para aquele que dedica o seu tempo, prioriza as coisas de Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu darei descanso, vos aliviarei. Olha, tanto que Deus é maravilhoso. Mas para aqueles que têm dedicação, né? O inimigo, ele põe um fardo pesado sobre nós, que é o mundo, né? Ele joga um fardo pesado, que muitos acham que não dá conta de carregar, que o fardo que fala é a cruz, né? Que muitos conhecem, a cruz, a nossa cruz pesada. Mas quem faz isso é Satanás, deixar a nossa cruz pesada. Mas Deus não, Deus ele alivia a nossa cruz. Aqui, ó, 29, Mateus, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e apresentai de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o inimigo, Satanás, ele faz como o fardo fosse pesado, mas não é. O de Deus é leve e suave. Então vamos se voltar para Deus, vamos priorizar as coisas de Deus, porque Ele nos alivia de tudo, de toda angústia, de toda mágoa, de toda depressão, de todo buraco, de toda lacuna que tem no nosso coração. É só Deus que nos alivia, ninguém mais. O mundo não preenche nada disso, nem noitada, nem bebedeira, nem droga, nem nada, nada preenche. Só Deus pode preencher. Então, os irmãos reflitam nessas palavras aí que eu falei. E Deus só quer isso. Ele quer que nós que se arrependa dos maus caminhos, dos seus pecados, se converta verdadeiramente, prioriza as coisas de Deus, volta para a face de Deus. Não há outros deuses, só o nosso Deus, o nosso Criador. Então se volta para Ele enquanto é tempo, enquanto a porta ainda está aberta, que essa porta vai se fechar. Fala aqui em Lucas 9, 23. E dizia a todos, Deus, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo é negar a própria carne, a própria vontade da carne. Nós temos que fazer vontade de carne, não. Nós temos que fazer a vontade do nosso Criador, do nosso Deus. E muitos estão fazendo só a vontade da carne, não está nem aí para as coisas de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto a porta está aberta, porque quando fechar, ai daqueles que ficar aqui. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. E muitos estão aí, né, indo por essa porta larga, que é o mundão, né, que oferece muitos pratos, muitos manjares. Mas esses manjares que o mundo oferece, leva para o inferno, para a perdição, para a morte eterna. Agora a porta estreita, a porta apertada, leva para o caminho da salvação, da vida eterna, ao lado de Jesus. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tá vendo? Temos que nos sacrificar o nosso corpo. Sacrifício santo e agradável a Deus. Santo, nós temos que nos santificar, nos purificar para Deus. Não é ficar fazendo a vontade da carne e de Satanás, não, porque o mundo já é do maligno, o mundo já está perdido. Romanos 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação
do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que agradar a Deus, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. O mundo não tem nada para oferecer, não. O que tem de agradável no mundo, se o mundo já é do maligno? Misericórdia, gente. Vamos abrir os olhos e os ouvidos espirituais. Vamos se voltar para Deus. Vamos aceitar Ele verdadeiramente e fazer somente a vontade dEle, obedecer às Escrituras. Porque Ele só quer isso, obediência, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem a obediência na palavra. Então fica essa reflexão aí para os irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e abre o coração e deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar e trabalhar na vida de cada um dos irmãos.